tudo bem? Bom, acho que vocês já me conhecem aí de outras aulas, né? Talvez dos outros polos não, mas o Alan Soares, mais precisamente, me conhece. Sou o professor Reinaldo, né? Da equipe da Biologia. Estou com o Adriano, que logo mais vai se apresentar também, que você já conhece, o Flávio, né? Que vai ser um dos protagonistas da aula de hoje. E vamos explicar o porquê ele vai ser o protagonista, né? Nós estávamos pensando nessa live já há um tempo, né, para que vocês pudessem, né, ser multiplicadores de notícias corretas, ser multiplicadores de informações precisas, porque a gente sabe que sobre o coronavírus, quanto mais os dias passam, mais confuso nós estamos ficando com relação ao que é mito, ao que é verdade. Então, nosso objetivo hoje com essa live não é falar do número de mortos, não é encorpar a Globo aqui sem, sem, sem querer, né, falar mal, mas não é encorpar nenhuma mídia aqui no sentido de falar de mortos, nada disso, porque eu acho que isso tem muitas vias de informação, né? Casos suspeitos, nós não vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar literalmente sobre a biologia do vírus, né? Já vou falar para vocês como que vai ser dividido isso, e a parte diagnóstica do vírus, que talvez seria hoje a novidade maior, que é essa parte diagnóstica que muitas das vezes nós só vamos ter acesso quando nós formos acometidos ou quando formos acompanhar um paciente, e muitas das vezes nem não vamos entender aquela linguagem, né, que o Flávio vai falar mais para frente. Então, nosso objetivo aqui é trocar uma ideia, conhecer um pouco, claro que pensando também no vestibular, a gente vai falar um pouquinho da estrutura viral, né, do conceito ali dentro do que pode cair no vestibular, e a cereja do bolo, que vai ser a parte diagnóstica. Então, nós vamos dividir essa live em 2 capítulos, certo? O primeiro capítulo é o corriqueiro, é a biologia do vírus, é um pouquinho sobre a estrutura do vírus, é falar um pouquinho sobre o adenovírus, que é o vírus que faz o processo que nós conhecemos, o retrovírus, que faz o processo reverso, e vou falar um pouquinho só, e o Flávio vai aprofundar, e o Adriano também vai estar aí colaborando com a gente, vai estar entrando aí em umas falas também para poder somar. Logo mais vai entrar a professora Márcia também, e acho que é a professora Adri, possivelmente também ela entre. Então, é justamente esse o objetivo. Perguntas estão abertas desde já, os professores estão acompanhando aí no chat, ou se quiser verbalizar a pergunta no momento em que for oportuno, vocês podem verbalizar também a pergunta, tá bom? Então, justamente fazemos uma discussão com o objetivo de que vocês se apropriem tanto pedagogicamente e formalmente também, para que vocês possam passar, chegar em casa, olha, gente, não é por esse caminho, não, é por esse caminho. Ou só confirmar o caminho correto que vocês estão seguindo. Então, esse é o objetivo principal da live, tá bom? A gente vai fazer o máximo para não ser tão denso em informações, para que vocês possam aí ir absorvendo tudo com muita praticidade, tá certo? Então, eu vou começar falando dessa parte mais corriqueira, dessa parte mais ligado a vestibular, essa parte mais ligado ao conceito mesmo de vírus, que não é novidade algumas coisas que eu vou falar, e aí eu vou passar para o Flávio, para ele dar continuidade. Por quê? Outro detalhe importante. Porque nós enfatizamos ali com o professor Flávio e equipe da biologia. Não é desmerecendo nós, que somos da equipe, é porque o professor Flávio ele está à frente do coronavírus, ele está à frente, ele está lá no Pará, na parte de laboratório, testando pacientes, fazendo ali diversos tipos de diagnóstico para chegar num senso comum com relação ao combate ao coronavírus. Então, ele tem muito a nos acrescentar na aula de hoje, inclusive até para nós, professores de biologia mesmo. Então, por isso que nós destacamos ele. Porém, a equipe da biologia ela é uma equipe homogênea, né? Onde nós nos ajudamos o tempo inteiro, só a via de explicação. Bom, então, bora lá o assunto, começar inicialmente falando sobre o vírus. Não adianta a gente falar lá direto do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que vai desencadear a doença, né, que é o coronavírus.
sem falar um pouquinho, que é a Covid, melhor dizendo, né? Sem falar um pouquinho do vírus em si, né? Que é o agente, né? Que vai causar a doença. Beleza? Qualquer dúvida, os professores estão aí, eles podem me parar. Reinaldo, eu tenho uma pergunta. E os colegas me ajudem aí. Beleza? Então, bora lá. Opa. Não está passando o slide? Ah, tá, foi. Então, geralmente, quando nós observamos nos livros de biologia, ou nas explicações lá no ensino médio, ou até mesmo em perguntas de vestibular, está lá escrito assim, vírus, um caso à parte. Por que um caso à parte? Porque nós estudamos, lá na biologia clássica, né, na biologia tradicional, 5 reinos. Né? Monera, fungi, protista, animal e vegetal. E aí tem tudo um retângulo, geralmente aquelas imagens que tem um retângulo, né? Mostrando. Aí está lá do lado uma bolinha, vírus. Puxa vida, 5 grupos que tem aí uma quantidade enorme de representantes. Puxa vida, e nenhum deles deu para encaixar o vírus, nem assim de primo, de parente, assim, olha, por proximidade. Infelizmente, não deu para colocar o vírus dentro de nenhum. Embora ele se comporta como algo muito vivo, ele é tão vivo que ele mata as pessoas. Olha só, que exterminador, tão vivo, ele é tão, ele não é vivo, mas ele se parece tão vivo que mata as pessoas, né? A gente vai entender, à luz da biologia, o porquê que ele não é considerado um ser vivo, tá bom? Então, bora lá. E por que ele é um caso à parte, beleza? Bom, as características do vírus para a gente poder refletir justamente sobre essa questão dele não ser um ser vivo, né? A ausência de organização celular. Nós sabemos que célula é uma estrutura básica de um ser vivo, né? Dentre outras classificações, dentre outros conceitos, o conceito predominante é que um ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, né? A célula é a fábrica em miniatura de um ser vivo. É ali que acontece tudo, né? É ali que acontece a liberação do gás carbônico, é ali que acontece a produção de energia, é ali que acontece a transcrição da fita de RNA para traduzir proteínas, e essas proteínas é o que vai fazer o corpo funcionar, vai produzir proteínas de acordo com a necessidade do corpo. Esse grupo não tem vírus, não tem célula. Então, ele não tem metabolismo próprio. Uma outra característica de ser vivo é que ele tem que ser autossuficiente. Ele tem que ter o quê? Um trabalho interno que ele consiga sobreviver, que é o metabolismo próprio, né? Uma bactéria que é unicelular, embora não tenha núcleo, né? Embora ela seja uma célula simples, ela se vira, ela consegue se virar. Ela consegue absorver o alimento, ela consegue fazer o processo ali, ela consegue fazer a reprodução sexuada ali com plasmídio, enfim. O vírus ele não tem isso. Ele não tem metabolismo próprio, ele não é um cara autossuficiente. Então, ele sozinho, ele não consegue se virar. Então, não dá para ser considerado um ser vivo também por esse motivo. Outro detalhe, são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasita, tira proveito. Intra, dentro. Celulares, celular. Não, célula. E obrigatório porque ele precisa de fazer isso. Então, ele só consegue desenvolver alguma atividade ocupando o espaço de um ser, de uma estrutura que tem metabolismo, que nesse caso é a célula, certo? Então, um vírus fora de uma célula, ele é simplesmente uma poeira. Ele não tem nocividade nenhuma, acho que é até chamado de virion, se não me falha a memória, quando ele está fora da célula, porque ele não tem nocividade nenhuma. Bom, e aí, em contrapartida, dentro de uma célula, ele vira o carinha. Ele vira o top da balada lá. Por quê? Ele começa a ser o top lá, né? Ele começa a comandar o processo metabólico da célula, né? Principalmente
quando ele se engloba, se incorpora no núcleo ali e começa a produzir, em vez de produzir proteínas que o nosso corpo produz de acordo com a necessidade do corpo, ele vai produzir proteínas a seu favor, proteínas virais. E ele passa a comandar a, a parte lógica da célula. Logo, ele vai fazer coisas que o corpo não faria, coisas contrárias à ação natural do corpo. Por isso que vai desencadear as doenças aí. Bom, ele tem alta especificidade com a célula hospedeira. O que é isso? Ele consegue, ele tem uma associação, ele consegue se aderir a essa célula, ele consegue ele se acha ali dentro, em outro sentido. Ele consegue trabalhar com o que a célula tem ali dentro, ele consegue entender e ele consegue se organizar ali. Eles podem apresentar ácidos nucleicos como DNA ou RNA. Engraçado que tem tipo de vírus que tem RNA de fita dupla. A gente não vai falar sobre isso muito, porque a gente está com uma aula mais ligada à questão da pandemia também, que é importante. Mas existem ali 7 classes, né, de tipo de vírus: RNA de fita simples, RNA de fita dupla, DNA, com DNA e assim por diante. Tá? E possuem capacidade de mutação, principalmente o retrovírus, que vai fazer aí a transcriptase reversa, que eu vou falar de forma bem simples, e o Flávio vai se aprofundar. Tá certo? Deixa eu continuar aqui. Bom, conhecendo aqui a estrutura do vírus. Ô, Saulo, não tem como tirar isso aqui, essas fotos daqui, não? Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Eu queria que tá ocultando uma... Ah, tá. Consegui. É que estava ocultando uma parte minha aqui que eu vou falar. Bom, um vírus não tem muito segredo, né? Aqui está numa imagem bem de lousa para nós remetermos à sala de aula, a qual estamos com muita saudade, né? Então, o vírus, ele é formado em alguns casos, né? Em alguns tipos de vírus, eles têm o envelope. O envelope é essa circunferência com um monte de preguinhos em volta, né? O envelope, ele é formado de lipídios e proteínas, né? Alguns vírus, inclusive o SARS-CoV-2, né? Que é o vírus que vai causar a Covid-19, ele tem esse tipo de envelope. Vou falar um pouquinho sobre ele. Aí nós temos, né, o capsídeo, que aqui está representado por esse quadrado de bolinhas, né? Que é composto por proteína, e o ácido nucleico na parte interna, que pode ser DNA ou RNA. E o chão aqui, né, que nós chamamos, né, a parte interna, né, do capsídeo, nós chamamos de cerne, né, que é o chão ali, né, o espaço onde fica ali mergulhado o DNA ou RNA. E o capsômero é a unidade do capsídeo, que é as bolinhas aqui. É só a nível de conhecimento de vocês, caso caia em alguma prova, em algum vestibular, né, a estrutura literal de um vírus é mais ou menos essa daqui, né? E já falando um pouquinho da questão de lavar as mãos com detergente e depois higienizar com álcool gel, né? É porque o envelope, ele é feito de lipídio, né? E proteína. E a gordura, né, os detergentes, o álcool, eles dissolvem a gordura, né? Então, quando nós lavamos a mão com esse tipo de substância, eu acabo, então, degradando o envelope, né? E aí, então, eu posso diminuir a capacidade desse vírus, né, ter algum tipo de ação. E as glicoproteínas... Oi? Alguém vai perguntar? Não, o Adriano, estou falando. É só para acrescentar alguma coisa assim. Essa proteção que ele tem também vai determinar a prevalência dele no ambiente. Tá? Sim. Alguns vão ter o quê? Alguns vão precisar, até na forma de transmissão disso, né? Porque nós temos vírus que conseguem ser transmitidos através do ambiente e outros que precisam de um vetor. Tá? Eu só vou citar os 2 exemplos. O corona e a dengue. Tá? Então, onde um precisa de um vetor para ser levado, carregado para o corpo da pessoa para infectá-la,
e o outro que pode ser numa superfície, no ar, tá? Então, só para mostrar essa diferença também, que a cápsula dele vai influenciar nisso. Tá? Exato. Isso mesmo. Obrigado, Adriano. Quando o Adriano fala vetor, gente, tá? Pode ser um inseto, né? Pode ser um mamífero. Vetor é aquele que carrega, né? Tá bom? Tanto que a gente estuda lá na parasitologia, né? O agente transmissor e o agente causador, né? Dando continuidade, a glicoproteína, que são esses preguinhos aqui, eles têm várias funções, dependendo do tipo do modo em que essa contaminação, né, que esse vírus ele vai englobar o hospedeiro, né? Então, essa glicoproteína, ela pode servir tanto para ancoragem, para apoiar o vírus, penetração, disseminação desse vírus na célula, tá? E boa parte dessa estrutura aqui também é retirado da própria célula hospedeira, que tem esse mesmo material na membrana, né? Então, basicamente, a estrutura de um vírus é composta pelo núcleo, né? Que nós chamamos que é formado aqui pelo capsídeo, e o ácido nucleico, né? Que é a informação que identifica a família desse vírus, o tipo do vírus, de onde que ele é, quem é o parente mais próximo dele, que tipo de remédio, que tipo de antibiótico, que tipo de antídoto eu vou desenvolver baseado na informação genética que ele tem. Então, eles podem ter DNA ou RNA em 7 tipos diferentes, tá bom? Então, aqui é mais ou menos a estrutura bem geral, né, do vírus. Bom, uma outra divisão geral que nós fazemos entre os vírus é o quê? O retrovírus e o adenovírus. Quando nós estudamos a parte de síntese de proteínas, né, não sei se nós já tivemos uma aula dessa, mas lá no ensino médio, vocês devem ter visto alguma coisa do tipo. Nós temos o quê? Nós sabemos que a fita de DNA é uma fita dupla, né? E depois que a fita de DNA ela é replicada, através da fita filha é feita a fita de RNA, né? Esse processo nós chamamos de transcrição. Transcreve a fita de RNA com os aminoácidos próprios, e esse RNA e essa fita vai ser traduzida em proteínas. Isso é o processo normal que acontece. O adenovírus, por exemplo, né? Vírus nesse sentido, e no nosso corpo, né? E o processo acontece assim. Né? Lembrando que o vírus faz tudo isso, não porque ele consegue, por metabolismo próprio. Ele vai utilizar o quê? A célula hospedeira, né? Pode ser de uma bactéria, pode ser do ser humano, né? Agora, o retrovírus, que é inclusive o vírus em questão, eu escrevi errado ali, tá, gente? Transcriptase reserva, tá escrito ao contrário, é o P e o T. Transcriptase reversa. Esse tipo de processo, ele faz justamente ao contrário, ele não tem DNA para fazer a fita de RNA. Através do RNA, ele tem essa enzima transcriptase reversa que vai fazer uma mágica. Ela vai transformar, né, ali num processo, essa fita de RNA em uma fita de DNA. Aí, com a fita de DNA, vai ser produzida a de RNA para produzir as proteínas virais, para que esse vírus desencadeie seu processo aí. Flávio vai falar isso um pouco melhor lá no diagnóstico, tá bom? A questão para vocês entenderem um pouquinho, e foi falado também numa aula anterior de célula, isso não me falha a memória, tá bom? Então, a transcriptase reversa é assim, para mim, é a maior sacada que o vírus tem, né, de dificultar os processos de cura, por conta das mutações, etc. e tal, tá bom? Então, é basicamente essa divisão que os vírus têm, uma divisão geral. Né? O retrovírus, que faz um processo inverso de transcrição, por isso que é transcriptase reversa, e o adenovírus, que já tem o DNA e vai fazer o processo normal de produzir o RNA para produzir suas proteínas virais. Tá bom? Bom, sobre a reprodução, né? Assim, eu coloquei aqui bem de forma geral, que nós sabemos que existem os vírus, como o Adriano colocou, os envelopados, e nos envelopados tem aqueles que entram com envelope. Então, digamos que aqui é a membrana da célula, tá vendo? Ó?
Aqui é a membrana da célula. Então, tem alguns tipos de vírus que ele adentra a célula hospedeira, com envelope e tudo. Sarampo, gripe, né, vai lhe conferir uma maior resistência, enfim, vai ter uma maior aderência. E outros vírus, como, por exemplo, o HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, o envelope fica na própria membrana e entra tão somente o capsídeo, tá bom? Mas, assim, para efeito de desencadear os seus malefícios ali, não é problema o envelope, tá? Entrar com, entrar sem, não vai diminuir a ação desse vírus dentro da célula hospedeira, certo? Bom, mas não acontece de forma tão simples assim. Ele entra e, tchum, tô aqui na célula, vou começar por aqui, Não, tem um processo, tem aí umas etapas pela qual isso vai acontecendo. Eu tentei colocar aqui, errei até aqui a palavra vírus. Vamos lá. Etapas de reprodução. A primeira etapa é chamada, né, de adsorção. O que ele tem que fazer? Ele tem que se ligar à membrana da célula que ele vai parasitar, né? E isso vai ocorrer graças aos receptores que eles têm ali, né, os receptores que estão presentes nas células que eles se associam, certo? Então, o primeiro processo, vou me ligar, vou falar numa linguagem bem geral para que vocês entendam, tá bom? Então, se ligou a célula, então eu quero esse tipo de célula aqui, eu já identifiquei, me liguei. Segundo processo é a penetração. Ele começa, então, ali pela membrana, penetrar aquela célula, certo? Lá no interior da célula, né? O vírus vai sofrer ação de enzimas que vai procurar destruir, né, o capsídeo dele, né? Então, após destruir o capsídeo do vírus, o capsídeo é aquela proteção, aquela bolinha em quadradinho. O material genético dele vai ser o quê? Liberado no citoplasma da célula ou no núcleo, certo? Liberou o material genético ali, a célula está toda fissurada, tipo, tem coisa errada aqui, tem uma substância que não é nossa aqui, e a célula está o tempo inteiro tentando trabalhar para tirar isso daí, né? Com esse processo desse material genético novo, viral, está dentro da célula, isso vai afetar o quê? Vai afetar a atividade da célula, certo? E a célula passa a produzir proteínas necessárias, esse vírus passa a produzir proteínas necessárias para a criação de novos vírus, porque ele começa a comandar agora. A célula fica ali sem entender muito o que está acontecendo. Depois que o vírus se apropriou do núcleo, se incorporou, né? Ele agora, o DNA que estava ali bonitinho da célula, cuidando de produção de proteína, de acordo com a necessidade do corpo, os lisossomos estavam ali cuidando da limpeza da célula, retículo transportando substâncias, isso para de acontecer de forma natural, porque agora não existe mais um DNA humano que está comandando, existe agora um DNA viral que está comandando todo esse processo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Ou quer? Não. Não, eu tô vendo o microfone tá ligado aí. Ah, tá. É que eu achei que alguém ia falar alguma coisa. Meninos, Flávio, Adriano, se eu estiver aí falando alguma coisa que vocês querem complementar, o que estiver fora da casinha, vocês, por favor. Quando você terminar aí, eu vou complementar com um negócio interessante. Ah, beleza. Vou terminar aqui. E depois, então, que o vírus é o top da balada, tá ali reinando na célula, né? Ele vai começar a produzir proteínas agora, né? Virais. E aí, já fez o que tinha que fazer naquela célula, vai ocorrer o quê? A liberação ou a lise celular. E ele vai para outra célula, né? Dependendo do ciclo que estiver acontecendo, muitas das vezes ele pode, a gente vai falar do ciclo lítico e lisogênico, que ele destrói literalmente, vai para outra, e o outro a célula vai só fazendo cópias, mas a célula tem um metabolismo normal. Só que a cada célula que ela produz, ela tem o quê? Uma parte daquele vírus, que é aquela doença um pouco mais sorrateira, que demora um pouco mais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E, então, esses são os processos. A absorção, relaciono com a célula que eu quero. Penetração,
adentro a célula. Desnudamento, o que é isso? O vírus vai perder o capsídeo, vai ficar disperso ali, o DNA dele, ou o RNA, vai depender do tipo, né? Depois disso, o material genético do vírus vai afetar a atividade da célula e quem vai começar a comandar agora é o material genético desse vírus. Na sequência, esse vírus vai começar a produzir proteínas virais, destrói ou não a célula e vai para outra e o processo continua o tempo inteiro. Aí vai depender do tipo, né? Se é um vírus que vai destruir células respiratórias, vai depender do tipo de vírus, tá bom? Flávio, pode falar. Não, é só a termo de curiosidade mesmo. Eu não sei se o pessoal já viu, você explicou direitinho, bonitinho, essa cascata aqui, desde a chegada do vírus até a entrada do vírus dentro da célula. E não sei se o pessoal já viu, mas tem casos de pessoas que acaba sendo resistente, por exemplo, ao HIV. Não sei se o pessoal já chegou a ver algum tipo de reportagem nisso. Então, como o Reinaldo falou, o vírus, para ele entrar dentro da célula, ele precisa encaixar o receptor dele no receptor da célula que ele está querendo se infiltrar. É como se fosse um esquema de chave e fechadura, né? A chave do vírus, ele tem que encaixar ali direitinho na fechadura para poder entrar dentro da célula. E o que eles viram com algumas pesquisas? Que tem algumas pessoas com HIV, com algumas pessoas que são infectadas pelo HIV que acabam não desenvolvendo a doença. Porque nas células delas tem uma mutação e o vírus ele não consegue se ligar à célula que ele precisa se infectar. Então, se ele não consegue se ligar, essa cascata de reação, a penetração, o desnudamento, a síntese viral, a montagem, a maturação, acaba não acontecendo, né? Então, é importante ficar ligado nessas etapas e em alguma coisa pode acontecer aqui que evite a entrada do vírus ou coisa do tipo. Isso eu acho que é bem cara de vestibular, ainda mais o Enem, que tem cobrado umas coisas que eu acho muito complexo para um aluno de ensino médio, que é essa questão de algumas pessoas, não sei se são uma população africana que tem essa mutação, que eles acabam sendo resistentes ao HIV, e o HIV acaba não entrando na célula e desencadeando a AIDS, né, que é a manifestação do HIV. Realmente, Fábio, foi detectado em algumas populações africanas, né? E isso foi verificado em algumas mulheres, né, que trabalham com prostituição, e elas tinham contato direto, constante com pessoas infectadas e não desenvolviam. Tá? Então, o estudo foi realmente em cima dessa população, né, para detectar qual era essa diferença que existia, e descobriram que não tinha os receptores. Então, não era o que você falou. Ó, o esquema de chave e fechadura não batia, então ele não se desenvolvia, ele não achava o ambiente propício para se desenvolver. Isso. Então, é uma questão interessante da gente observar, né? No vestibular, não ocorreu o primeiro processo, né? Se a fechadura é PADO e a chave é FAMA, não tem encaixe. Se não tem encaixe, não ocorre a sequência aqui para que esse vírus venha a ter sucesso sobre um determinado tipo de hospedeiro. Muito bacana mesmo essa observação e bem válido assim, ô Flávio e Adriano, porque eu não me lembrava dessa questão. Como a gente aqui sempre fala já do vírus, do processo normal, a gente tem que lembrar também desse detalhe, né? Que é justamente essa resistência, né? Que esse pessoal aí tem com relação à absorção do vírus. Bacana, galera. Posso tocar o enterro? Bora lá, então. Eu estou encerrando a minha participação, para a gente entrar na parte do Flávio aí. Bom, nós conhecemos 2 ciclos. Vou falar também de algumas doenças que se comportam nesses ciclos. Ciclo lítico e ciclo lisogênico. Vocês vão encontrar, gente, assim,
em 60% dos exemplos ligados a vírus, é o bacteriófago, que é o vírus que parasita bactérias. Então, você vê como que o vírus é. Ele parasita bactérias também. E vamos contar que ocorreu esse processo aqui, ó, tá? Ocorreu esse processo aqui. Nesse caso aqui não é aquele povo que o Adriano e o Flávio comentou, tá? Ocorreu esse processo aqui. Esse processo, para que seja considerada, né, um desencadeamento de algum tipo de problema mais sério, no caso aqui da bactéria, ele pode acontecer de duas formas. Pode ser o ciclo lítico ou o lisogênico. Qual que é a diferença dos dois? Os dois é um processo viral. Porém, o vírus pode se comportar de formas diferentes, dependendo do tipo de vírus e da atuação dele. Vamos observar aqui o ciclo lítico. Olha só. Então, aqui eu tenho o DNA, né, desse vírus. O que vai acontecer? O DNA vai se multiplicar, né, dentro da bactéria hospedeira. Tá vendo? E a célula vai sofrer lise. O que é lise? Ela vai ser destruída, né? Ela vai ser, o vírus vai romper a membrana para poder ir para um outro tipo de célula. Nesse caso aqui, o sintoma é muito mais presente. A pessoa logo percebe que ela tem algum tipo de enfermidade. Por quê? Porque realmente a célula ela é destruída, né? Algumas doenças, por exemplo, que o vírus se comporta como ciclo lítico. A gripe, varíola, sarampo, rubéola, né? São doenças bem visíveis, que você já percebe os sintomas literalmente poucos dias após entrar em contato com esse vírus. Por quê? Porque ele faz aquele processo, os 6 passos que eu expliquei no slide anterior, e ele vai se multiplicando e já destrói a célula, vai para outra célula, faz os 6 processos e vai destruindo célula a célula, e o nosso corpo, com certeza, ele vai sinalizar com alguma coisa. Sangramento, inflamação, febre, desmaio, dependendo do tipo de vírus, aí vai depender do tipo. Mas é um processo bem remoto. Ele entra, se multiplica, destrói. O ciclo lisogênico acontece o mesmo processo. O vírus ele vai entrar dentro aqui no caso falando de bactéria, né? Mas imaginem que seja uma outra célula. Ele vai entrar, né? Vai aderir a célula, porém ele não vai destruir a célula. O que vai acontecer? A célula vai ter o seu metabolismo normal, ela vai estar trabalhando ali de forma normal, porém, a cada cópia, né, a cada mitose que a célula vai realizando ali, ela vai produzindo o quê? Junto com o seu material genético, que o da célula é o azulzinho, o roxinho é o do vírus. A cada célula duplicada, ela vai levando o quê? Um pedaço do vírus, ou seja, até que todas as células que estão sendo multiplicadas tenham a parte do vírus. Isso quer dizer o quê? Que ela vai produzindo cópias de células virais. Células virais. Porém, o vírus aqui se comporta de forma silenciosa, né? Ele não está desencadeando nenhum processo de lise, de destruição, que demora um pouco do corpo perceber. Por isso que as doenças ligadas ao ciclo lisogênico são consideradas mais graves, porque elas são mais sorrateiras. Quando vai fazer o exame, a pessoa está normal, mas está com um monte, o vírus já se espalhou pelo corpo inteiro. Exemplos clássicos do ciclo lisogênico: HIV, hepatite, catapora, acho que a herpes também faz parte do ciclo lisogênico, se não me falha a memória. Então, são 2 tipos de ciclos onde o vírus se comporta de forma distinta, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, tá. E o ciclo lisogênico, assim, ele pode também, em determinado momento, já ir para o ciclo lítico também, tá? Que é onde vai desencadear ali a doença causada por esse tipo de vírus.
É isso, Flávio, Adriano, querem complementar alguma coisa? Posso continuar? Ou o pessoal quer Pode falar? Algum continuar. aluno? Tá tranquilo, gente? Vamos lá. Bom, e aí vai entrar, né? Assim, fiz um apanhado geral aí do vírus em geral e vamos falar agora do vírus aí que está acometendo, né, a população mundial, que é o que nós conhecemos como coronavírus, né? Bora lá. Eu já estou encerrando a minha parte, tá bom, gente? Para nós irmos para a parte diagnóstica da situação. PCR, o RT-PCR, que o Flávio vai falar melhor. Bom, o que é o coronavírus, na verdade, né? O Flávio vai falar um pouquinho até desse coronavírus, de fato, o que é. Vou falar mais numa linguagem geral. Então, assim, teve que se estabelecer uma sigla para que mundialmente ficasse claro do que quando nós pronunciássemos essa sigla, ficasse claro do que estávamos falando, né? Então, o que é Covid-19? Não está convidando ninguém, tá bom? Não tem Covid-20, 21, 22, 23, 24. 19 é por causa do ano em que essa doença ficou visível à população, certo? E Covid, doença por coronavírus. Então, Covid-19. Então, a gente já sabe aí que tem diversos memes, né? A gente às vezes brinca, mas tomar cuidado, entendeu? Não tem, ninguém foi convidado, não foi convidado 19 pessoas, não tem Covid 21, 22, 23, por enquanto, que eu saiba, né? Por questão de... A mesma que está em 2020 é a do ano passado, por exemplo, né? Bom, é um vírus que ataca, né, a via respiratória, né? Um vírus que foi catalogado, né, lá em Wuhan, na China, né, uma das maiores cidades da China Central, e, na verdade, o nome mesmo, assim como a gente conhece a AIDS, que é a doença, e o HIV, que é o vírus, o nome do vírus que vai desencadear essa doença, que é a Covid, é o SARS-CoV-2, que traduzindo aí seria coronavírus da síndrome aguda grave 2. Então, com a atuação desse vírus naqueles processos que nós já estudamos anteriormente e que o Flávio vai comentar, é onde vai nascer aí a doença. Mas, falando de parte viral, o nome do vírus é SARS-CoV-2, que traduzindo para o português, coronavírus da síndrome respiratória aguda 2. Tá bom? Ou ao contrário, né? Síndrome respiratória, enfim. Aí vai... Mas é basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa? É que tem hora que o microfone abre, Não, alguém abre é o excelente. microfone, eu imagino que alguém queira falar alguma coisa, entendeu? Então, vou falar bom dia para vocês Ah, todos. que ótimo. Bom dia, bom Bom dia, dia. Márcia. Bom dia. Pessoal, uma outra questão com relação ao que nós ouvimos falar lá no começo, né? E o que os morcegos têm a ver com a situação, né? Veio do morcego, puxa vida, mas tem morcego aí por toda parte, vou correr dos morcegos. Na verdade, assim, a família Coronaviridae, gente, é uma família, né, que existe desde a década de 60, assim, catalogado, né? Então, tem vários tipos, né? Ali dentro tem várias espécies ali. E esse atual que nós estamos falando aqui, eles têm uma proximidade genética muito grande com o encontrado em morcegos. Quando eu falo muito grande, eu estou falando o quê? De 96%, né? Do morcego, acho que eu até anotei aqui o nome científico dele, Rhinolophus afins, tá? Então, é por isso que tem aí essa associação com os morcegos, porque os morcegos compartilham aí 96% dessa semelhança, dessa tipagem viral, tá bom? E a semelhança é Desculpa, justamente com essa configuração de vírus, SARS-CoV-2, tá bom?
Por isso aí a associação com o morcego. Em 70% dos casos, eu creio que esse dado está muito vago hoje, né? Porque lá no começo da pandemia, nós falávamos que só morriam os velhinhos, né? Agora já está uma média do quê? 74% os idosos e 26% de 30 a 35, 20. Então, assim, o Flávio vai falar um pouquinho desse sistema imunológico aí, dessa variação de acordo com a faixa etária, de acordo com a questão da saúde, né? Se a pessoa é saudável ou não. Tem algumas vertentes que não está relacionado simplesmente a idade, tá bom? O Flávio vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas sobre essa ideia da origem do coronavírus é isso. Lá em Wuhan, na China, o primeiro caso, né? O Covid é o nome universal da doença, mas o nome do vírus, SARS-CoV-2. Tranquilo? Bom, e aí agora eu passo aqui a fala para o Flávio e os demais colegas, que ele vai falar agora, literalmente, a parte diagnóstica, o que os laboratórios, os hospitais estão ali quebrando a cabeça diariamente para que chegue aí num divisor de águas, para que possamos, de forma mais precisa, procurar solucionar este problema aí, ou tentar deixar aí um caminho para que as coisas cheguem aí no seu devido lugar. Tá bom, gente? Muito obrigado e desculpem alguma coisa aí se eu brinquei, tá bom? Flávio, com você, meu amigo. Valeu. Eu posso só falar um pouquinho antes? Só uma observação. A respeito disso que você falou, sobre a proximidade de famílias e tal, a questão até foi cogitado logo aí no segundo mês, mais ou menos, do isolamento a respeito da pandemia, que o coronavírus já existia há muito tempo, sim, mas já existia, aí cogitou que cachorro já tinha coronavírus, teve uma série de informações que a população acaba assimilando de uma forma diferente. Exato. E muitas vezes essa informação ela é passada da forma de formiguinha e chega a um bairro inteiro ficar falando, não, mas o cachorro também, é o que aconteceu com os macacos na época da febre amarela. Então, determinadas informações têm que ser colocadas de formas diferentes para que a pessoa entenda, né? Então, como o Reinaldo falou, então é uma família específica, é uma cepa específica, é uma linhagem específica que causa esse problema. Assim como aconteceu com a vaca louca, assim como aconteceu com a gripe aviária, com a gripe suína. Então, são parcelas, né, desse grupo de vírus que causam determinados problemas na espécie humana. Quando sofre uma mutação, ele se adapta ao nosso sistema e acaba causando problemas nos seres humanos também. Tá? Era isso, pessoal. Flávio, quer que passe slide? Só um minuto. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Eu acho que essa interação entre o professor e o aluno é bem interessante e também para esclarecer todas as dúvidas que vocês têm. Se os professores também tiverem alguma colocação, por favor, perguntem. Não manjo totalmente do tema como um todo. Manja sim, pessoal, manja sim. Manja sim. A gente vai falar um pouquinho hoje como funcionam os testes para diagnóstico da Covid-19. Então, como o Reinaldo falou, eu fui convidado aqui para trabalhar aqui no estado do Pará, num drive-thru de testagem em massa da Covid-19. Eu sou biólogo de formação e eu me especializei na área molecular, que é o que eu faço aqui. A gente não faz a parte imunológica, a gente só faz a parte molecular, mas a gente sabe um pouquinho da parte imunológica também. Você pode passar, Reinaldo? Então, o diagnóstico da Covid-19, ela é feita basicamente por duas metodologias distintas, né? A metodologia que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19 é o RT-PCR, que é um teste molecular que ele visa
detectar algumas sequências do vírus no paciente, para ver se aquele paciente possui essas sequências do vírus nele, né? E assim a gente consegue fechar com o diagnóstico de COVID-19. Ou através da sorologia, né? Que é através da avaliação dos anticorpos que essas pessoas acabam produzindo quando entram em contato com o vírus, né? Então a gente sabe, quando a gente estuda um basiquinho assim de imunologia, quando o seu corpo reconhece algo que para ele é estranho, ele começa a produzir uma defesa contra esse agente estranho, né, que a gente chama de antígeno, que no caso seria o vírus, né? E esses anticorpos, eles recebem nomes como IgM, IgA e IgG, né? Cada anticorpo é produzido em uma determinada fase da doença e até mesmo em determinados órgãos, né? E a gente vai estudar quando, por exemplo, o médico ele vai pedir uma PCR, quando ele vai pedir uma sorologia, em qual momento e quais tipos ele pode pedir também. Pode passar, Reinaldo? Reinaldo? Então, primeiro a gente vai começar falando o que é PCR. Estão me ouvindo? Tava travando um pouco, Flávio. Tava travando um pouco. Agora melhorou. Melhorou? Agora foi. Enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre PCR, tá? Então, para PCR, para o diagnóstico do COVID, a gente usa uma variação da PCR, que é a PCR em tempo real, né? O RT-PCR. Então, a PCR é uma técnica que ela é muito utilizada em biologia molecular, que ela visa amplificar uma cópia de determinado gene ou de determinada sequência do vírus ou do ser humano, e com aquela cópia fazer várias outras cópias para a gente poder depois analisar isso que foi amplificado, né, na técnica de PCR. Uma coisa muito importante é que a PCR ela só amplifica DNA. Né? Então, a gente só consegue fazer PCR com DNA. A gente não consegue fazer PCR com RNA. Então, a gente precisa obter um DNA para fazer a PCR. Tá? Na PCR é utilizada uma enzima, que eu vou falar quando eu for falar do que vai, dos reagentes que vai na PCR, chamada TAC-DNA polimerase. Então, quando a gente estuda biomol, genética, o básico, a gente sabe que no processo de duplicação, de replicação do próprio DNA, é utilizada uma enzima chamada DNA polimerase, que ela vai encaixando os nucleotídeos na fita complementar lá e formando duas fitas distintas, né? Com metade, duas fitas iguais, mas com metade da fita molde. Só que nessa técnica, como a gente mexe com temperatura, a gente eleva muito a temperatura, diminui e depois aumenta um pouco a temperatura, a gente tem que usar uma enzima que seja resistente a essa variação de temperatura. Até mesmo uma enzima que chegue a uma temperatura, por exemplo, de 95 graus e não denature, que ela não perca sua atividade enzimática. Então, a gente usa uma enzima chamada TAC-DNA polimerase. Esse TAC vem de termófilos aquáticos, né? Que foi a bactéria que essa DNA polimerase foi extraída. Essa bactéria foi encontrada em fontes hidrotermais. Então, a enzima TAC dela consegue sobreviver a temperaturas acima de 95 graus Celsius. Então, ela é utilizada porque ela consegue chegar nessa temperatura e não denaturar, e não perder a sua atividade enzimática. Pode passar, Reinaldo? Eu estou tentando passar aqui. Não está indo. Peraí. Acho que foi muito, né? Não. Foi. Não, foi um. Foi. Então, o que a gente utiliza
nessa técnica de PCR. Primeiro, a gente precisa ter uma fita molde de DNA para poder amplificar uma região que a gente queira, a gente quer analisar, né? A gente utiliza também o que a gente chama de primer, que aqui na figura está como iniciadores, tá? Esses primers são sequências que são complementares à sequência do DNA que a gente quer analisar. Então, eles vão se encaixar ali na sequência que a gente quer analisar e vão fazer várias cópias ali para a gente poder analisar posteriormente. Eu vou mostrar uma imagem das etapas em si da PCR. A gente utiliza também alguns cátions. O mais importante ali é o magnésio, porque o magnésio ele funciona como um cofator da TAC DNA polimerase, ou seja, a TAC ela só funciona quando tem o magnésio. Então, se não tiver magnésio, ela não funciona. Então, é muito importante ter o magnésio lá. A gente utiliza também, o mais importante, né, os nucleotídeos. Né? Então, quando a gente estudou genética, a gente viu que o DNA é composto por adenina, timina, guanina e citosina. Então, a gente utiliza esses nucleotídeos para a DNA polimerase poder sintetizar a outra fita, né? A fita complementar. Isso tudo, toda essa reação que a gente monta é feita em um tubinho. Então, aqui tem um tubinho com líquido azulzinho. É basicamente isso que a gente faz. A gente utiliza reagentes aqui do lado. Geralmente vem tudo isso, vem esses tubinhos com nucleotídeo, com primer, com magnésio, e a gente vai encaixando como se fosse uma receita de bolo. Eu falo que biologia molecular é como se você fosse fazer uma receita. Coloque tanto de farinha, tanto de ovo, tanto de leite. É basicamente isso que a gente faz em biologia molecular, mas a gente utiliza os reagentes, né? O reagente vem mostrando, isso daqui é uma TAC. Coloca 5 microlitros dela. Aí a gente coloca e vai fazendo isso daí. Pode passar, Rina. Então, o que vai acontecer na PCR em si, quando a gente colocar tudo aquele... Primeiro, quando a gente coloca tudo no tubinho e depois coloca no equipamento. Esse equipamento, ele vai variar as temperaturas para ocorrer a amplificação da região do DNA que a gente quer, né? Então, a PCR, ela tem 3 fases principais. Você tem a etapa de desnaturação, a etapa de anelamento e a etapa de polimerização, que também é chamada de extensão, tá? Então, a primeira etapa é uma etapa de denaturação. O que é denaturação? Nessa etapa, o equipamento vai subir a temperatura a 94 graus. E quando subir a temperatura a 94 graus, as 2 fitas do DNA, elas vão se separar. Porque vai começar uma quebra, uma ruptura das pontes de hidrogênio, porque a temperatura elevou. Então, a 94 graus, ocorre a denaturação do DNA. Então, as 2 fitas separam. Geralmente, em 55, 60... O que é essa etapa de anelamento? Eu não falei que tem algumas sequências de fita simples, que a gente chama de primer, que eles vão se anelar, eles vão se ligar a regiões específicas que a gente quer analisar? Então, é isso que vai acontecer. O primer vai se ligar nas 2 fitas em regiões específicas. Tá? E por último, geralmente a 62 graus, a fita complementar do DNA, formando assim 2 fitas. Depois o que acontece? Volta no ciclo. Denatura, depois os primers se ligam
e depois começa a extensão, depois extensão. E assim o ciclo é repetido por várias vezes, a fim de se amplificar uma área que a gente queira analisar, tá? Passa para mim aí, Reinaldo, por favor. Então, aqui tem um esquema. Então, os nucleotídeos, eles ficam livres aqui, nessa primeira imagem, e você tem uma fita de DNA aqui, uma dupla fita. Então, chegou a 94 graus, 95 graus, as duas fitas elas vão se separar. Depois, os primers eles vão se anelar, naquela etapa de anelamento, tá? E na fase de extensão ou polimerização, a DNA polimerase, a TAC, né? DNA polimerase, ela vai começar a encaixar os nucleotídeos complementares àquela fita molde que ela tá vendo aqui. E a DNA polimerase, só por um cargo de curiosidade mesmo, ela sempre vai adicionar os nucleotídeos no sentido 5' da fita de DNA para 3'. Então, ela vai sempre colocar os nucleotídeos no sentido 5', 3', das ambas as fitas. Depois, o que acontece? O processo continua. E no final do processo de PCR, a gente tem vários fragmentos daquela região que a gente buscou amplificar. Tá? Flávio, tá cortando. Não. É para passar? A sua ligação tá cortando, sua chamada. É para passar? Cortou bastante, Flávio. Eu não sei se... ele pediu para passar, Adriana? Não consegui ouvir. Não. Ele não pediu. Ele cortou. No aparelho, né? No tubo, você tem os nucleotídeos livres e você tem uma molécula dupla fita. A partir do momento que a gente eleva a temperatura a 95 graus, essa fita ela se denatura. Então, ela se separa. Nessa etapa, geralmente, ocorre a ligação dos primers às regiões de interesse que querem ser analisadas, regiões que vão ser analisadas. E, posteriormente, ocorre a fase de extensão, que essa extensão é feita através da TAC DNA polimerase e ela é sempre no sentido 5', 3' da fita de DNA. Depois, com essas duas fitas sintetizadas, com essas duas regiões que a gente quer analisar sintetizadas, é a mesma região, né? Mas uma em uma fita e outra em outra fita. Essas regiões vão ser repetidas de novo e vai ser repetida a PCR de novo, todo o ciclo volta, denatura, depois anela os primers, depois estende a fita, depois essas fitas denatura, os primers se ligam e depois estende a fita, e isso vai ser repetido geralmente cerca de 40 vezes, tá? Pode passar, Reinaldo, por favor. Reinaldo? Acho que passou demais, eu acho. Volta, só para ver. Tá, acho que não passou demais. Então, como que ocorre a PCR específica do COVID? Que tipo de material a gente usa para fazer o diagnóstico de COVID? Tá? Diferentemente de outros vírus, a gente não utiliza sangue, né? Vários estudos já mostraram que sangue é um dos piores materiais biológicos para se analisar a COVID, não é nada sensível. Sensibilidade é péssima por sangue. Então, a gente faz geralmente 2 tipos de coleta, tá? Uma coleta de um material da região da nasofaringe, então
uma coleta se utiliza de material da nasofaringe, onde que é introduzido um cotonete, que a gente chama de suave, dentro da narina da pessoa, geralmente é um na narina direita e outro na narina esquerda, e esse suave é introduzido dentro da narina da pessoa até bater em uma região chamada o meato médio, ali. Depois esse suave é tirado e colocado em um meio de transporte, que geralmente é uma solução salina. É uma solução salina a 0,9% de concentração. Isso é feito na narina direita e na narina esquerda. Em alguns laboratórios também, eles fazem a coleta de orofaringe. Então, eles colocam o cotonete via oral na pessoa até chegar na região da orofaringe, retiram isso e colocam no meio de transporte também, que geralmente é por solução salina, tá? Pode passar. Com o material coletado, o que eu tenho ali do paciente, por exemplo, um paciente que tem o coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Eu tenho ali o material genético dele, mas ali tem proteína também, formando capsídeo, formando envelope, tem tudo aquilo dali. Então, depois que a gente faz a coleta, a gente tem que fazer uma extração do material genético do vírus. A gente precisa romper tudo aquilo dali, todo aquele material proteico, e só isolar o RNA do vírus, que é o que a gente quer analisar, tá? Então, esse tipo de extração é a extração que o pessoal fala que é feita em uma coluna de sílica. Então, primeiro é feita uma lise do material. Geralmente a gente usa uma enzima para fazer essa lise, que é uma proteinase K, que ela vai fazer a lise. Depois esse material ele é colocado dentro de um tubinho que tem uma coluna de sílica, né? E a sílica acaba tendo o RNA do vírus acaba se ligando àquela coluna de sílica, tá? Aí a gente vai fazer várias lavagens para purificar aquele RNA, para ele ficar puro mesmo e íntegro. E depois a gente elui aqui. No caso aqui está DNA, mas pode ser RNA também. Para a gente só ter naquela amostra que a gente fez esse processo de extração, só o RNA do vírus. A gente não se interessa pelas proteínas, a gente não se interessa por outros componentes do vírus, só pelo material genético. Então, é até uma região chamada meato médio. Assim, é horrível a coleta, tá? Tipo, horrível mesmo. Ontem mesmo eu coletei. E é horrível, dá uma sensação assim terrível, que eu acho que isso que dificulta as pessoas fazerem aqui o exame aqui na cidade que eu tô. Porque na cidade que eu tô é um projeto que tem a parceria da Vale, da mineradora que comanda aqui a cidade, com a prefeitura da cidade. Então, os exames de PCR são gratuitos. Você não precisa pagar nada, tá? Você só vai lá, coleta, você vai receber uma guia para você retirar o seu resultado. Depois de 24 horas, seu resultado já está disponível no site da empresa, tá? Mas só que é uma coleta que causa muito desconforto. Eu acho que pior do que o sangue, tá? Então, geralmente, quando ela está introduzindo o suave dentro da narina e vai entrando, dá uma sensação que ela tá colocando o suave lá no seu cérebro, tá chegando lá no seu cérebro o suave. É muito estranha a sensação e geralmente, provavelmente, o suave deve tocar em uma região que tem ligação com a região lacrimal, porque é muito comum na hora da coleta as pessoas lacrimejarem. É muito comum, ela chega na região lá que é o meato médio, que eles chamam, e a pessoa começa a lacrimejar, cai uma lágrima da pessoa. O pessoal, tem alguns médicos que até brinca, né? A coleta foi boa a coleta, porque o paciente chorou.
Se o paciente não chorar, não tem graça. Eu vou explicar como que funciona esse teste da farmácia e algumas dúvidas que o pessoal tem mais para frente, tá? Pode passar, Reinaldo. Mas como que funciona? Eu falei que a PCR é uma técnica que a gente utiliza muito em biologia molecular, mas ela só faz várias cópias de DNA, tá? Ela não faz cópia de RNA. E aí a gente tem um problema, porque o SARS-CoV-2, né, que causa a COVID-19, ele é um vírus de RNA, tá? Então, o que que a gente faz em laboratório? A gente utiliza a transcriptase reversa no RNA do vírus para formar uma estrutura que a gente chama de um cDNA. Então, foi como o Reinaldo falou, né? No fluxo de informação genética, o DNA, através da transcrição, ele dá origem a um RNA. E o RNA, posteriormente, vai dar origem a uma proteína. Só que tem alguns vírus que possuem uma enzima chamada de transcriptase reversa. E o que essa transcriptase faz? Ela faz a transcrição reversa. O que seria a transcrição? Um DNA dando origem a uma molécula de RNA. Então, o que seria a transcrição reversa? É um RNA dando origem a um DNA, tá? Então, é isso que a gente faz no laboratório. A gente pega o RNA do vírus e aplica uma transcriptase reversa. E essa transcriptase reversa vai, a partir do RNA, vai formar um DNA para a gente. Um DNA que é um DNA complementar ao RNA do vírus, tá? E com isso, a gente amplifica algumas regiões do vírus, tá? A partir daquele DNA que foi originado do RNA viral. Aí a gente amplifica algumas regiões do vírus que a gente quer analisar para saber se o paciente tem uma infecção mesmo por SARS-CoV-2, tá? Pode passar. Então, depois que a gente fez uma coleta, a gente extraiu o material genético do vírus, que no caso é o RNA. A gente fez a transcrição reversa, a gente vai fazer a PCR. Então, a gente junta todos os ingredientes que eu falei para lá atrás, no caso, o RNA do vírus que se transformou em um DNA, a gente coloca lá no tubinho, a gente coloca os nucleotídeos, que são as letrinhas A, C, T, G, a gente coloca a TAC, a gente coloca o magnésio, a gente coloca tudo nos tubinhos e depois encaixa nesse aparelho, que é um aparelho chamado de termociclador, que nesse aparelho que vai ocorrer a PCR. Então, esse aparelho ele vai mexer com a temperatura. Então, o que ele vai fazer? Primeira etapa da PCR que a gente viu ocorre a 95 graus, denaturando a fita de DNA. Então, ele vai ficar 95 graus por 15 segundos. Aí depois, quando a fita separou, vai ter etapa de anelamento. Então, os primers vão se ligar. E depois a etapa de extensão da fita que vai ser formada, né? Da fita complementar. Geralmente, esse processo de ciclagem que ocorre desse termociclador, ele demora 40 ciclos. Geralmente demora 1h45 para sair o resultado, tá? Então, pro exame do COVID, a gente tem vários protocolos, né? Cada laboratório faz um protocolo diferente do outro, né? Mas aí você tem que ver qual kit que você está usando, quais genes do COVID ele analisa, do SARS-CoV-2 ele acaba analisando, e com base nisso, com os resultados, a gente vai dar um diagnóstico para a pessoa se ele tem ou não SARS-CoV-2, tá? Que acaba desencadeando a COVID-19. Pode passar. E, por fim, né, quando a gente coloca naquela máquina, fica 1h45 nos ciclos, é gerado esse gráfico para a gente, tá?
essas curvas são geradas. Se a gente vê em um eixo da curva, tem o número de ciclos. Aqui, tipo, tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. No caso, essa PCR teve 45 ciclos. E a gente vê que as curvas, no outro eixo, a gente vê a quantidade de DNA que vai sendo amplificado a cada ciclo que a PCR vai acontecendo, tá? Então, por exemplo, se vocês verem uma linha verde, ali mostrou que a amplificação do DNA começou a ocorrer ali no décimo ciclo, na 10ª etapa do ciclo. Então, quando estava, na parte 10 do ciclo, começou a ser produzido muito DNA. Então, o DNA foi se denaturando, foi anelando os primers, depois foi estendendo. Isso aconteceu em muitas moléculas e o gráfico mostra uma curva crescente aqui pra gente. Tá? Pode passar. Quando a gente analisa o SARS-CoV-2 para dar um diagnóstico de COVID, a gente analisa 3 genes, pelo menos no nosso laboratório. A gente acaba analisando 3 genes, tá? O gene E, que é um gene que ele está presente em outros membros da família do coronavírus, tá? Então, quando ele aparece amplificado lá, quando a PCR detectou o gene E somente, a gente não solta o resultado como positivo para SARS-CoV-2. Porque pode ser, por exemplo, o SARS-CoV-1. Ou pode ser outro tipo de coronavírus que acaba não causando doença, mas é um coronavírus comensal, né? Então, geralmente, esse gene E, quando amplifica, a gente não pode fechar um diagnóstico de COVID-19, de SARS-CoV-2, porque ele é um gene que ele é comum em outros tipos de coronavírus, tá? Diferente dos genes RDRP e do gene N, tá? Então, geralmente, quando um paciente está positivo, isso na prática, ele dá os 3 genes positivos. Então, a gente vê a amplificação do gene E, a gente vê a amplificação do gene RDRP e a gente vê a amplificação do gene N, tá? E a gente tem vários casos, assim, no laboratório de pacientes positivos. Então, por exemplo, há um tempo atrás, o que eu estava comentando com os outros professores, o pai e a mãe de um menino do nosso laboratório, eles foram positivos para o SARS-CoV-2, né? E o que aconteceu? Eles acabaram sendo positivos e o menino trabalha com coronavírus lá, com SARS-CoV-2 diariamente. Então a gente não sabe se o menino passou para os pais ou os pais pegaram em algum lugar, enfim. No dia que saiu o diagnóstico dos pais dele, ele começou a sentir muita febre. Teve febre assim de 38, 39 graus. Aí ele falou, o que eu faço? Eu falei, vem pro laboratório, a gente colhe o exame e a gente vai analisar para ver se você está positivo ou não. Enquanto isso, você fica em casa, tá? E a gente fez o exame dele, ele deu positivo, né? A gente consegue avaliar também na PCR a carga viral, mas indiretamente, porque o exame que a gente faz, a PCR que a gente faz, não é uma PCR quantitativa, é uma PCR qualitativa. Ela fala, olha, o paciente tem SARS-CoV-2. Ou não, o paciente não tem SARS-CoV-2. Mas analisando as curvas, em qual etapa houve amplificação, a gente consegue mencionar arbitrariamente assim, a carga viral do paciente. Então, a gente viu a carga viral dele estava muito alta. Então, a infecção estava no começo da infecção ali, provavelmente no 3º, 4º dia, que é o que a PCR é recomendada, né? Então, a partir dos sintomas, é recomendado que você faça a PCR
3 dias, 4 dias após o aparecimento dos sintomas. Que aí você vai conseguir identificar o patógeno com mais eficiência, tá? Então o menino deu positivo mesmo, a carga viral dele estava super alta. Então falou, ó, fica 15 dias de licença, depois de 15 dias você volta e a gente vai repetir o exame em você. Depois de 15 dias que ele voltou, a gente repetiu o exame nele e ele estava negativo, realmente. Ele negativou depois de 15 dias. Só que a mãe dele estava positiva ainda. Ou seja, não é que o pessoal geralmente costuma falar, depois de 15 dias a pessoa está curada do coronavírus, né? Ela não tem mais coronavírus no organismo. Errado, né? Por exemplo, a mãe dele tem uma doença autoimune, ela tem lúpus. Então, o sistema dela é mais debilitado em relação ao dele. Então, o sistema dele imune deve ser muito bom. Em 15 dias ele acabou se recuperando. E o dela ainda não. A carga viral estava super alta ainda. E ela continua positiva ainda. Mas quase um mês que ela foi diagnosticada e ela continua positiva ainda. Né? Então, a gente tem que avaliar cada caso como um caso. Tá? O GNE, ele amplifica também em pacientes que têm SARS-CoV-1. Então, a hipótese inicial é que estaria 2 vírus rolando no Brasil. Mas eu não sei como eles chegaram a fechar e estipular esse diagnóstico assim. Eles estavam pensando que estava rolando uma pandemia tanto do SARS-CoV-1 quanto do SARS-CoV-2. Mas a gente vê que a prevalência do 2 é muito alta e a gente nem chega a analisar o SARS-CoV-1, tá? Pode passar, Rinaldo. Já vou responder a sua pergunta, Caio. A sorologia, né? Então a gente falou do teste molecular, falou da PCR, que é um exame muito específico. E quando ele dá positivo, realmente a pessoa é positiva, diferentemente de outros testes que a gente vai falar. E a sorologia também é um teste muito bom. Geralmente a sorologia é feita através de uma metodologia chamada de ELISA, tá? ELISA vem do inglês. Aí é um ensaio de imunoabsorção enzimática. Ele é um teste que permite a detecção de anticorpos específicos, tá? E este teste é utilizado no diagnóstico de várias doenças que induzem a produção de imunoglobulinas, que imunoglobulinas são os anticorpos, tá? Então, esse teste vai avaliar os anticorpos, se a pessoa desenvolveu anticorpos, no caso, contra o SARS-CoV-2. Pode passar. Então, como eu falei na aula, no início, quando eu falei tanto da PCR quanto da sorologia, a sorologia geralmente avalia 3 tipos de imunoglobulinas diferentes. Alguns laboratórios, no começo, estavam analisando IgA, que é uma imunoglobulina que ela é produzida e ela geralmente está presente nas mucosas para evitar a infecção por vírus. Então, eles analisavam o IgA específico para coronavírus, para ver se estava alto ou não. Mas, geralmente, eles usam 2 imunoglobulinas muito comuns, que é o IgM, que é uma imunoglobulina, é um anticorpo, que é produzido na fase aguda da doença, ou seja, na primeira etapa da doença, essa IgM é produzida. E, posteriormente, quando a pessoa começa a produzir uma imunidade mais efetiva, o organismo da pessoa começa a produzir uma imunoglobulina chamada IgG, tá? E quando vem quando você pega um resultado de um exame e vem o IgM e o IgG negativo, o que quer dizer, né? Que não houve infecção e o indivíduo é suscetível. Então, o IgM e o IgG positivo significa você não teve contato com o vírus há pouco tempo e você não teve nunca um contato com o vírus. Você pode pegar ele e desenvolver imunidade
para ele ainda, né? E quando o IgG está positivo e o IgM positivo? O IgG ele indica que houve uma infecção, que você já tem uma imunidade, que acho que em SARS-CoV-2 ainda está muito ainda no limbo essa questão da imunidade. Ainda não tem estudos que fechem, que entrem em um consenso em relação à imunidade ainda. Uns estudos falam que um estudo feito em uma corte muito pequena, ele avaliou, por exemplo, que a imunidade para SARS-CoV-2 ela pode decair com o passar do tempo. Ou seja, o IgG da pessoa vai passando o tempo, ele vai decaindo, ou seja, você vai perdendo a sua imunidade contra o coronavírus. Isso deixa você suscetível a ter uma nova infecção por coronavírus e acabar sofrendo de novo com a doença, né? Pode voltar um pouco, ô Rinaldo, naquela da sorologia ainda. Então, eles estavam estudando e viram assim, olha, a gente estudou 27 pacientes e a gente viu que o IgG dessas pessoas, que é o que confere imunidade a um longo prazo, vai caindo com o decorrer do tempo. Ou seja, vai chegar uma hora que a pessoa não vai ter mais imunidade e ela vai estar propícia a pegar o coronavírus de novo e desenvolver toda uma sintomatologia e tudo mais. Tá? Então, ainda esse negócio de imunidade é muito superficial. O IgM indica que o organismo está em uma fase final de produção desses anticorpos, quando o IgG dá positivo, tá? Quando o IgM dá positivo e tem o IgG positivo, significa que o organismo está na fase final de produção do IgM, tá? Que é aquela proteína, né, aquele anticorpo, que ele é produzido na fase aguda da doença, ou seja, no primeiro contato que você teve com a doença. Quando o IgG está negativo e o IgM está positivo, significa que há uma infecção e você pode transmitir o vírus, né? E no caso aí, eles recomendam que você procure uma unidade básica de saúde. E o IgG positivo e o IgM negativo significa que houve uma infecção e o paciente já tem uma imunidade, teoricamente, contra o coronavírus. Mas a gente tem que saber interpretar muito esses exames, tá? Quando fala de IgM e IgG, porque algumas pessoas se confundem, fazem umas confusão assim, nada a ver. Né? Eu vou explicar isso quando eu falar do próximo slide, de um caso que aconteceu aqui. Pode passar, Reinaldo. E os famosos testes rápidos, né? É aquele teste que geralmente existem vários tipos de testes rápidos. Do Covid não foi o único teste rápido. Existe teste rápido para HIV, para hepatite B, hepatite C, para outras doenças infecciosas. No caso do teste rápido do Covid, você coloca uma gotinha de sangue ali, geralmente eles vão avaliar ou IgM, se você teve a produção desse anticorpo, ou os dois, o IgG e o IgM. Depende do teste que a pessoa está fazendo, né? Só que esses testes, eles são pouco sensíveis, tá? Então, a acurácia deles, a eficácia deles é de 30%, o melhorzinho 60%. Então, isso é uma sensibilidade péssima em relação a diagnóstico, né? Enquanto a PCR, a sensibilidade dela é muito alta, porque a gente está avaliando o genoma viral, né? Isso ele está avaliando anticorpo. E o que pode acontecer? Pode dar reação cruzada com anticorpos que seu organismo acabou produzindo contra outros coronavírus. E o teste ele avalia como um anticorpo para SARS-CoV-2, tá? Então, nem sempre o que dá no teste é muito confiável, eu posso dizer assim. Por exemplo, aqui na cidade que eu tô, eles estão fazendo horrores de testes rápidos, né? E teve até um caso aqui de o cara falou assim, doutor, falando comigo, né? Doutor,
o meu funcionário, ele fez o teste rápido lá na Vale e ele deu positivo. Aí ele fez a PCR aqui e deu negativo. Aí depois ele repetiu o teste na Vale e deu positivo. Aí eu falei, calma, mas que teste que ele fez na Vale? E ele tinha feito um teste rápido, né? O IgM, ele fica positivo até mesmo depois que o vírus saiu do corpo da pessoa. Então a PCR, por exemplo, ela não vai captar, né? E o padrão ouro imunológico, para você fazer um diagnóstico de COVID e de outras doenças também, é a sorologia. É por ELISA ou quimioluminescência, tá? Então, os testes rápidos, assim, é uma boa, mas teria que avaliar em qual caso, né? Por exemplo, aqueles fazem UBS. Dependendo do sintoma da pessoa, eles acabam fazendo teste rápido na UBS mesmo. Mas, geralmente, tem se feito muito PCR, ainda mais que a PCR aqui tá de graça, assim. O governo e a Vale tá bancando esse tipo de exame, que geralmente é muito caro. Então, vocês terem uma noção, a PCR, ela é cerca de 350 a 400 reais. Agora, como o povo tá banalizando muito a pandemia, não tá tendo uma importância até mesmo do governo, isso tem caído muito, que as pessoas não têm procurado esses testes para serem feitos, né? Para o pessoal acabar fazendo. Então, caiu a demanda, cai o preço também. Então, geralmente está mais em conta a PCR e a sorologia também. Hoje em dia se encontra mais barato, tá? Pode passar, Rinaldo. Então, aqui tem um fluxograma de quando o médico, por exemplo, vai pedir uma PCR e quando o médico, ele pode pedir uma sorologia, tá? Então, aqui no fluxograma tem paciente sintomático grave, acima de 7 dias de sintomas. Qual que é a conduta? Solicitar uma sorologia ou um RT-PCR, tá? Sorologia do quê? Aí ele coloca IgA e ou IgG. Então, o médico ele pode solicitar o IgA ou ele pode solicitar o IgG. Deu reagente, fecha o diagnóstico de COVID-19, tá? Agora, quando o IgA e o IgG dá não reagente, tem dois caminhos. Ou o médico faz um RT-PCR para SARS-CoV-2, dando positivo, confirma o diagnóstico da pessoa de COVID-19. Quando dá negativo, geralmente o pessoal solicita um painel respiratório, se não foi realizado. O que é esse painel respiratório? Hoje, em biologia molecular, a gente consegue analisar em uma reação, fazendo PCR, qual vírus está infectando a pessoa. Porque às vezes a pessoa tem sintomas, mas são sintomas que são compartilhados por outras doenças, né? Então a pessoa pode ter influenza A, influenza B, outros tipos de doenças que acabam dando sintomas parecidos com de COVID-19. Então hoje tem testes diagnósticos que a gente consegue fazer um painel e avaliar qual vírus que está contaminando aquela pessoa. E assim o médico consegue tratar melhor aquele paciente, tá? Mas quando o IgA ou IgG dá não reagente, o médico pode repetir a sorologia também em 7 dias, se o RT-PCR não estiver disponível, tá? Aí o IgA ou IgG dá reagente, o diagnóstico é de COVID-19, e quando o IgA ou IgG dá não reagente, provavelmente o paciente não tem COVID-19, ele deve ter outra doença que o médico aí, cabe ao médico investigar qual é a doença que o paciente possa ter, tá? Perguntas? Acho que é só isso, né, Rinaldo? Fechou. Oi, Flávio, para mim aqui, cara, saiu o teu slide, tá apresentando ainda aí? Tá no último. Eu fiquei calado, mas para mim aqui não aparece nada, aparece só escrito Zoom na tela.
Eu falei, ele não falou nada, é porque o slide está É. aparecendo lá. Tá aparecendo. Tá, A gente tá tá aparecendo. vendo também. Ah, então eu que tô apresentando, não tô vendo. Estranho, né? Bom, galera, era isso que a gente queria passar. Não sei se a Márcia quer comentar alguma coisa, o Adriano, se alguém quer comentar se foi válido, se gostou, tem alguma pergunta. Eu acho que o que nós queríamos Acho que tem uma passar pergunta.